A vida com Ana era um quadro cuidadosamente moldurado, uma daquelas imagens que pareciam ter saído de um catálogo de sonhos. Nossos sorrisos eram largos e genuínos nas fotos, emoldurados por um cenário de felicidade doméstica, uma casa aconchegante, um jardim florido, e 2 filhos que preenchiam nossos dias com uma alegria quase palpável. Pelo menos, assim parecia à primeira vista. A realidade, como frequentemente acontece, era um pouco mais complexa, com nuances de sombra que, por muito tempo, eu me recusei a enxergar. Nos conhecemos no último ano do ensino médio, um encontro casual que floresceu em um romance intenso e apaixonado. Ana, com seus olhos verdes penetrantes e um riso contagiante, era tudo o que eu sempre sonhei. Nossos primeiros anos de casados foram um turbilhão de paixão, descobertas e um amor que parecia inabalável. O nascimento de nosso primeiro filho, Miguel, intensificou ainda mais esse sentimento. Ele era a personificação de nosso amor, um laço invisível que nos unia ainda mais. Meu trabalho como arquiteto era exigente, consumindo a maior parte do meu tempo e energia. Longas jornadas de trabalho, reuniões até tarde da noite e viagens constantes eram a minha rotina. Mas, mesmo com a distância física, eu sempre sentia a presença de Ana, um porto seguro que me aguardava ao final de cada dia. A gravidez da nossa segunda filha, Sofia, veio como um presente inesperado, um reforço ainda maior para a nossa felicidade familiar. Ou pelo menos, assim eu acreditava. As primeiras semanas após o nascimento de Sofia foram um turbilhão de fraldas, mamadeiras e noites mal dormidas. Ana era uma mãe dedicada, mas eu percebia uma mudança sutil em seu comportamento. Ela parecia mais distante, mais silenciosa, absorvida em um mundo interno que eu não conseguia alcançar. As conversas eram curtas, superficiais, sem a profundidade e a intimidade que sempre nos caracterizaram. Atribuía essa mudança ao cansaço, à responsabilidade de cuidar de 2 filhos pequenos, ao estresse natural da maternidade. Uma dúvida, porém, se instalou na minha mente, uma semente de incerteza que eu tentava desesperadamente ignorar. Sofia, ao contrário de Miguel, tinha o cabelo ruivo intenso, uma cor que não estava presente em nossa árvore genealógica. Era uma peculiaridade que eu tentava racionalizar, atribuindo à genética complexa e às surpresas que a hereditariedade pode apresentar. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada, e ela crescia lentamente, silenciosamente, em um canto escuro da minha alma. Era um nó na garganta, uma sensação de desconforto que eu não conseguia explicar, mas que me assombrava dia e noite. O desconforto se intensificou nas semanas seguintes. Ana começou a apagar mensagens no celular com uma frequência alarmante, e as ligações telefônicas, antes curtas e pontuais, tornaram-se mais frequentes e misteriosas, conduzidas em sussurros, sempre que eu me aproximava. Ela se tornou mais evasiva, respondendo com monossílabos às minhas perguntas, e seus olhos, antes brilhantes e cheios de vida, agora pareciam carregados de uma tristeza profunda e inexplicável. Tentativas de iniciar conversas sobre nossos sentimentos, nossas preocupações, eram sempre interrompidas por desculpas vagas e promessas de que tudo se resolveria. Um dia, enquanto eu revisava os planos de um novo projeto arquitetônico, percebi uma mensagem de texto em seu celular, uma mensagem que ela havia esquecido de apagar. Não consegui ler o conteúdo completo, mas as poucas palavras que consegui decifrar eram suficientes para me causar um choque. E amanhã à noite, na casa de Jack e Emily. O nome de Jack, meu melhor amigo, me atingiu como um golpe no estômago. Jack, que sempre fez parte da nossa vida, que conhecia Ana desde a faculdade, que era considerado um membro da família. A imagem idílica do nosso casamento começou a se desfazer, como um castelo de areia diante de uma onda implacável. A felicidade aparente se transformou em um cenário de desconfiança e incerteza. As lembranças felizes, antes tão vívidas e radiantes, agora se tornaram opacas, obscurecidas por uma sombra crescente de suspeita. Aquele nó na garganta, antes um leve desconforto, agora se transformou em uma bola de pavor, apertando meu peito com uma força avassaladora. A dúvida, antes uma semente, agora era uma árvore imponente, suas raízes profundas e intrincadas se agarrando à minha alma, me impedindo de respirar. A noite caiu sobre mim como uma capa de chumbo, pesada e sufocante. Enquanto Ana dormia ao meu lado,
Envolta no silêncio da noite, eu me debatia entre a esperança e o medo, entre a negação e a terrível realidade que começava a se revelar. O cabelo ruivo de Sofia, antes um detalhe insignificante, agora se transformava em uma prova incontestável, um sinal inequívoco de que algo estava terrivelmente errado. E a mensagem no celular, a festa na casa de Jack e Emily, e tudo se juntava em um quebra-cabeça macabro, pintando um quadro sombrio e assustador do meu casamento, da minha vida dúvida, uma vez plantada, cresceu como uma erva daninha teimosa, infiltrando-se em cada canto da minha mente, envenenando meus pensamentos e corroendo minha paz. O sono se tornou um inimigo, um campo de batalha onde fantasmas de suspeitas e medos me assombravam. Os dias se transformavam em uma névoa de incerteza, onde cada gesto, cada palavra de Ana era analisada com um olhar crítico, buscando pistas, buscando respostas para perguntas que eu temia ouvir. As conversas, antes fluidas e naturais, agora eram pontuadas por silêncios desconfortáveis, por olhares hesitantes e por respostas evasivas. Eu tentava, inutilmente, retomar a intimidade que tínhamos perdido, mas minhas tentativas eram sempre recebidas com frieza, com um distanciamento que me cortava como facas. Ana se fechava em si mesma, construindo uma muralha invisível entre nós, uma fortaleza inexpugnável que me impedia de chegar até ela. Comecei a observar Ana com uma atenção quase doentia. Cada mensagem apagada, cada ligação em sussurros, cada encontro furtivo eram analisados como se fossem peças de um quebra-cabeça macabro que eu estava desesperadamente tentando resolver. As noites se transformavam em uma tortura, com o meu corpo inquieto e a minha mente afiada, esquadrinhando cada detalhe, cada mudança de comportamento, cada expressão em seu rosto. A casa, antes um refúgio acolhedor, agora se tornou um palco de minha angústia. Cada canto, cada objeto trazia à tona lembranças felizes que agora estavam contaminadas pela desconfiança. As fotos familiares, antes símbolos de amor e felicidade, agora me pareciam como um retrato de uma vida que havia sido roubada, uma ilusão cuidadosamente construída sobre uma base de mentiras. A festa na casa de Jack e Emily se tornou o epicentro de minhas suspeitas. Era uma lembrança vaga, um flash de imagens confusas, mas o suficiente para me deixar perturbado. Eu me lembrava de Ana rindo, animada, conversando com Jack de forma demasiadamente íntima. Lembrava-me de olhares trocados, de toques quase imperceptíveis, de uma cumplicidade que transcendia a amizade. Eram detalhes sutis, quase imperceptíveis, mas que, na minha mente atormentada, ganharam proporções gigantescas. A crescente desconfiança me consumia. Eu tentava conversar com Ana, mas minhas palavras eram sempre interpretadas como acusações infundadas. Ela se defendia com veemência, negando tudo, afirmando que eu estava sendo paranoico, que minha imaginação estava criando monstros onde não existiam. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que algo estava terrivelmente errado. A verdade era como um veneno, lentamente se espalhando por minhas veias, corroendo minha confiança e destruindo o meu mundo. A dúvida, antes uma tênue suspeita, agora era uma certeza inabalável. A imagem de Ana rindo com Jack, naquela festa, ecoava na minha mente como um sino fúnebre, um prenúncio do desastre que estava por vir. Era como se um véu tivesse sido rasgado, revelando uma realidade sombria e dolorosa que eu havia tentado ignorar por tanto tempo. Decidi confrontá-la. Escolhi uma noite em que o silêncio da casa amplificava a tensão crescente entre nós. As palavras saíram em um fluxo incoerente, uma mistura de acusações e súplicas, de raiva e desespero. Ana, inicialmente defensiva, aos poucos se desfez, suas defesas ruindo como um castelo de cartas. As lágrimas rolavam pelo seu rosto, mas não eram lágrimas de arrependimento, mas sim de medo, de culpa, de uma verdade que ela não conseguia mais esconder. As confissões vieram em sussurros, entrecortadas por soluços e lamentos. A traição, a mentira, a gravidez de Emily, e cada palavra era um golpe, um pedaço do meu mundo se desintegrando diante dos meus olhos. A dor era tão intensa que eu mal conseguia respirar. O mundo ao meu redor girava, a realidade se distorcia, transformando-se em um turbilhão de emoções avassaladoras. A sensação de traição era uma ferida aberta, uma dor crua e lancinante que me dilacerava por dentro. A confiança, o amor,
a intimidade que eu havia construído com tanto cuidado, haviam sido brutalmente destruídos. A minha vida, antes tão organizada e previsível, agora era um caos irremediável. Eu me sentia perdido, desorientado, naufragando em um mar de emoções turbulentas. Aquele confronto foi o fim de um capítulo, o fim de um sonho. O casamento perfeito, ou quase isso, havia se transformado em um pesadelo. A imagem cuidadosamente moldurada desmoronou, revelando a escuridão que sempre esteve ali, escondida por trás de um sorriso falso e de uma felicidade ilusória. A semente da dúvida, plantada há tanto tempo, havia finalmente dado seus frutos amargos. E a colheita seria dolorosa. A noite em que confrontei Ana foi a mais longa da minha vida. As horas se arrastavam, cada segundo carregado de uma angústia insuportável. As palavras dela ecoavam na minha mente, martelando como um martelo contra uma bigorna, cada sílaba uma nova facada em meu coração. A traição não era apenas uma infidelidade física, era uma violação de confiança, uma quebra de um pacto sagrado que eu acreditava ser inabalável. Era a destruição de tudo aquilo que eu achava ser a minha vida. Depois do confronto, um silêncio pesado pairou sobre a casa. O silêncio da culpa, da dor, da traição consumada. Não havia lágrimas, apenas um vazio imenso, um abismo que se abria entre nós, separando-nos de forma irreversível. O amor, antes tão vibrante, agora era apenas um espectro, um fantasma de um passado que nunca mais voltaria. Nos dias seguintes, a realidade se impôs com toda a sua brutalidade. A casa, antes um refúgio, agora era um palco da minha desolação. Cada canto, cada objeto me lembrava de momentos felizes que foram contaminados para sempre pela sombra da traição. O jardim florido, que eu costumava admirar com Ana, agora parecia desolado, uma metáfora da minha própria alma devastada. A separação foi inevitável. A ideia de continuar vivendo sob o mesmo teto com Ana, depois de tudo que havia sido revelado, era insuportável. A dor da traição era tão intensa, tão avassaladora, que eu sentia que poderia me desintegrar em 1000 pedaços. O divórcio foi um processo doloroso e humilhante. Cada documento assinado, cada decisão tomada, era como um novo golpe em meu coração. Eu me sentia exposto, vulnerável, como se minha vida estivesse sendo dissecada, analisada, julgada sob os olhares implacáveis do mundo. O pior de tudo foi a revelação da gravidez de Emily. A notícia me atingiu como um raio, um golpe final que me jogou de joelhos. A imagem de Jack e Emily, juntos, esperando um filho, era insuportável. A traição havia se multiplicado, transformando-se em uma ferida aberta, infectada, que não parava de sangrar. A solidão se tornou minha companheira inseparável. Os dias se confundiam em uma névoa de dor e sofrimento. A noite me trazia pesadelos, onde a traição se repetia infinitamente, como se eu estivesse preso em um ciclo infernal de sofrimento. A raiva, inicialmente contida, explodiu em acessos de fúria incontroláveis. Eu batia em objetos, gritava sozinho no meu quarto, procurando um escape para a dor que me consumia. A sensação de impotência era insuportável. Eu havia perdido tudo e a mulher que eu amava, a confiança que eu depositava nas pessoas mais próximas, a estabilidade da minha família. Amigos e familiares tentaram me consolar, mas suas palavras de conforto ecoavam em vão, perdidas no vazio da minha alma. Eu me sentia isolado, incompreendido, como se estivesse em uma ilha deserta, cercado por um mar de sofrimento. A solidão era opressiva, um peso insuportável que me esmagava a cada dia. A terapia foi a minha única salvação. Conversar com um profissional, desabafar, confrontar meus sentimentos, foi um processo lento e doloroso, mas essencial para a minha recuperação. A terapia me ajudou a entender o que havia acontecido, a processar a minha dor, a encontrar um caminho para seguir em frente. Lentamente, muito lentamente, comecei a reconstruir a minha vida. O processo foi árduo, repleto de altos e baixos, de momentos de esperança e desespero. Houve dias em que a dor me paralisava, me fazendo sentir que nunca conseguiria superar a traição. Mas, com o passar do tempo, a ferida começou a cicatrizar. A terapia me ensinou a importância do autocuidado, a necessidade de me perdoar, de perdoar Ana e Jack, mesmo que isso fosse difícil.
comecei a me dedicar aos meus filhos, a cultivar novos amigos, a investir em meus hobbies, a reconstruir a minha vida com base em novos valores e prioridades. A traição foi uma experiência devastadora, uma ferida profunda que deixou cicatrizes permanentes. Mas, ao mesmo tempo, foi uma lição de vida inestimável. Aprendi a importância da honestidade, da confiança, do respeito mútuo. Aprendi a valorizar o meu próprio bem-estar, a reconhecer meus limites e a buscar ajuda quando necessário. A experiência me transformou, me fez mais forte, mais resiliente, mais consciente do meu próprio valor. A dor não desapareceu totalmente, mas aprendi a conviver com ela, a integrá-la à minha história, transformando em uma fonte de aprendizado e crescimento. O abismo que se abriu entre mim e Ana se tornou um caminho para minha própria descoberta, para minha própria cura. O tempo, como um rio implacável, continuou a fluir, carregando consigo os escombros do meu passado. As lembranças da traição, antes vívidas e dolorosas, começaram a se tornar menos nítidas, menos intensas. A raiva cedeu lugar a uma compreensão, ainda que dolorosa, das circunstâncias que levaram àquele desmoronamento. A dor, embora persistente, não era mais avassaladora, não me paralisava mais. A jornada de cura foi solitária, mas não desprovida de momentos de luz. Meus filhos, Miguel e Sofia, foram a minha âncora, o meu motivo para seguir em frente. Observá-los crescer, compartilhar seus momentos de alegria e dificuldades, me encheu de uma nova perspectiva, de um propósito renovado. Eles eram a prova de que a vida, mesmo após a tempestade, podia florescer novamente. O trabalho também desempenhou um papel fundamental na minha recuperação. A arquitetura, minha paixão desde a juventude, tornou-se um refúgio criativo, um espaço onde eu podia expressar minhas emoções, canalizar minha energia e reconstruir minha identidade. Projetos desafiadores, a busca pela perfeição estética e funcional, preencheram o vazio deixado pela perda. A solidão, antes opressiva, começou a se transformar em introspecção, em um tempo para autoconhecimento e crescimento pessoal. Aprendi a apreciar a minha própria companhia, a desfrutar da minha individualidade, sem depender da validação externa para me sentir completo. A solidão se tornou um espaço de cura, de reflexão, de reconciliação com o meu passado. Novos amigos entraram na minha vida, pessoas que me acolheram sem julgamentos, que me ofereceram amizade incondicional, que me ajudaram a reconstruir a minha rede de apoio. Encontrei conforto na companhia deles, na partilha de experiências, na construção de novas memórias, livres do peso da traição. O perdão, tanto para mim quanto para Ana e Jack, foi um processo gradual e complexo. Não foi fácil perdoar a dor que eles me causaram, a quebra de confiança, a destruição da minha família. Mas, com o tempo, percebi que a raiva e o ressentimento apenas me aprisionavam no passado. Perdoar não significava esquecer ou justificar suas ações, mas sim libertar-me do fardo da amargura. A vida continuou, e com ela, a cura. Não foi um retorno ao passado, mas sim uma construção de um novo futuro, mais forte, mais consciente, mais autêntico. A traição deixou cicatrizes, marcas indeléveis na minha alma, mas também me ensinou a valorizar a honestidade, a confiança, a importância dos relacionamentos saudáveis e a resiliência do espírito humano. A experiência, embora devastadora, me transformou, me fez mais forte, mais sábio, mais completo. A vida, depois da tempestade, encontrou um novo caminho, um novo florescimento. E eu, aprendi a viver com a cicatriz, a usá-la como um lembrete da força interior que me permitiu superar o abismo e encontrar, finalmente, a paz. Se gostou, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Sua interação é muito importante para que possamos trazer mais histórias.